Doutor, ainda se opera amígdalas? Como se isso fosse uma coisa do passado. Por que se pergunta muito isso? Porque no passado as pessoas operavam muitas amígdalas. Os médicos achavam que todas as amígdalas deviam ser operadas, mesmo que elas não dessem trabalho. Então toda criança que tinha amígdala, ou seja, toda criança, era uma candidata à cirurgia. Então eles operavam todo mundo. E com o passar do tempo, notou-se que não era necessário operar todo mundo. Que muitas crianças estavam sendo operadas à toa. E não deixa de ser um estresse. E aí, com o tempo, chegou-se à conclusão que só se deve operar as crianças que têm muitas inflamações de garganta, aquelas inflamações recorrentes, com febre, com necessidade de antibiótico, ou ainda aquelas crianças que têm dificuldade respiratória pelo aumento das amígdalas. É a criança que abre a boca, você já logo vê as amígdalas de cara, assim, porque elas estão muito aumentadas, na maioria das vezes porque elas inflamaram muito também. Então uma coisa leva a outra. A obstrução respiratória se dá muito pelo aumento das amígdalas e também da adenoide, que é a série anterior. Se você clicar aqui em algum lugar, você consegue ter acesso à nossa série anterior que fala sobre a adenoide. Já que é muito comum a criança que tem amígdala grande também ter adenoide grande, porque elas fazem parte do mesmo anel linfático, que é o anel de Waldeyer, o nome dele, e são tecidos linfáticos feitos para defesa do organismo. O grande problema acaba sendo quando aquilo que foi feito para defender o organismo, como as amígdalas, por exemplo, quando elas estão muito aumentadas ou elas inflamam demais, que o tiro acaba saindo pela culatra. O que quer dizer? Aquilo que foi feito para proteger o organismo, para que ele não se infeccionasse, para que ele não levasse a febre, etc., acaba sendo a porta de entrada para novas infecções. Ou seja, a amígdala, conforme ela vai se inflamando muitas vezes, ela vai criando uns buraquinhos na superfície dela, como se fosse a superfície da Lua, cheia daquelas crateras, e aquilo lá acaba sendo uma via de entrada para novas infecções. Ou seja, quanto mais ela inflama, quanto mais ela se infecciona, mais chance ela tem de se infeccionar, se inflamar de novo, o que acaba virando um ciclo eterno de antibióticos, um atrás do outro, faltas na escola. A gente sabe o quanto é ruim tomar antibiótico hoje em dia. A gente sabe que os antibióticos matam as bactérias ruins, mas também matam as boas. E isso é muito ruim para a flora intestinal, para a flora intestinal normal, que ela tem que existir. Muitas vezes causando até diarreia e tal, de tantas recorrências de uso de antibiótico que essas crianças acabam tendo que tomar. Adultos também, isso serve também para os adultos. E fora que aquelas craterazinhas, aquelas bolinhas, que eu falei que se formam na superfície da amígdala, também acaba sendo uma porta não só uma porta de entrada para infecções, mas também um local para depósito de cásio. O que é o cásio? É o alimento que a pessoa comeu, um arroz, um feijão, alguma coisa assim, e aquilo, pão, seja qualquer coisa, né? E aquele alimento vai se depositando naquelas reentrâncias da amígdala, e aí vai formar uma massa que a gente chama de cásio, que tem um cheiro forte, um cheiro ruim, que pode inclusive causar mau hálito. Então esse é outro problema que acontece em quem tem uma amígdala que já inflama muito ou já inflamou muito no passado. Às vezes essa amígdala até já parou de inflamar, mas a pessoa continua com aquela formação de cásio, aquelas bolinhas com cheiro forte que são bem desagradáveis. Quem tem sabe do que eu estou falando. Tem vários vídeos na internet, pessoas mostrando, tirando aquilo lá. O que eu não aconselho a fazer muito, porque as pessoas acabam forçando e às vezes acabam inflamando aquela amígdala que não estava inflamada. Nesses casos de cásio, se o seu problema for esse, um gargarejo com água, limão e sal, não muito concentrado, muitas vezes é mais eficaz do que ficar cutucando a amígdala. Eu não aconselho muito a fazer isso. Para você ver, né? A amígdala a gente começa falando sobre uma coisa, acaba mudando para outra, porque são muitas coisas que estão envolvidas, até o mau hálito. Tem pacientes que foram operados aqui só por causa do mau hálito, entendeu? Às vezes eles nem tinham tantas infecções, mas tinham esse outro problema. Hoje em dia só opera-se amígdalas quando há necessidade. Quando há muitas infecções, quando ela está de tamanho muito aumentado, quando você tem outros problemas como abscesso periamidaliano, ou às vezes a pessoa tem problemas cardiológicos até relacionados a inflamações recorrentes de amígdala, e às vezes até câncer, né? Que pode acontecer sim, as amígdalas, principalmente para quem fuma e quem bebe. Então, mais um motivo aí para você parar se você faz isso. Não acontece nas crianças, é muito raro, né? Porque elas não fumam nem bebem, graças a Deus. Mas fica o aviso aí para os adultos também. Gente, eu vou gravar mais um vídeo depois esclarecendo mais algumas dúvidas sobre as amígdalas. Fica aqui que você vai ter bastante coisa para ouvir. Até mais!